E ainda sobre a agenda de Fernando Haddad, o ministro declarou logo depois da reunião de Lula com Nicolás Maduro que o governo brasileiro vai tentar reprogramar o pagamento da dívida que a Venezuela tem com o Brasil. A dívida é estimada em US$ 1 bilhão. Desse total, cerca de 80% é com o BNDES. No encontro de hoje, o presidente Lula falou em recuperar o intercâmbio comercial entre os dois países e disse que houve queda de 1/3 no comércio entre Brasil e Venezuela. Pois é, justamente sobre essa visita do presidente da Venezuela, que a gente vai acompanhar todos os detalhes, porque quem acompanhou foi a repórter de Brasília, Luciana Verdolim. Olha, há 8 anos, Nicolás Maduro não vinha aqui ao Brasil. Desde 2019, ele estava proibido de entrar no país depois de uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, ao reconhecer Juan Guaidó como presidente legítimo, proibiu não só Maduro, mas autoridades de alto escalão lá da Venezuela, aqui em solo brasileiro. Com a posse de Lula, a regra mudou e Maduro chegou aqui ao Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado. Durante o discurso, o presidente brasileiro reclamou de preconceito contra a Venezuela e classificou o momento como histórico. Aconselhou, inclusive, Maduro a construir uma nova narrativa para que o país vizinho seja visto com outros olhos no cenário internacional. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não sei das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa. Eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. E os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. Lula, inclusive, sinalizou com a possibilidade da Venezuela fazer parte dos BRICS, dos gigantes em desenvolvimento. Afirmou durante o encontro com Maduro que, se houver pedido formal, ele será levado aos demais integrantes do bloco econômico. Lula, inclusive, lembrou da boa relação que tinha com a Venezuela durante os 2 primeiros mandatos e, inclusive, beneficiou o país vizinho durante contratos firmados entre os 2 presidentes. Eu, quando resolvi, Maduro, fazer a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com o companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente, importando a gasolina da Venezuela, a gente iria equilibrar o comércio, que era muito superavitário para o Brasil e pouco para a Venezuela, e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentir satisfeitos e realizados com o seu comércio. A refinaria, segundo o Tribunal de Contas da União, causou um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 1 bilhão. Nunca foi concluída nem vendida depois de leilão frustrado por falta de interessados. Numa demonstração clara de aproximação, o governo anunciou também que vai voltar a comprar energia elétrica da Venezuela para abastecer Roraima, único estado brasileiro ainda fora do Sistema Integrado Nacional. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acredita que a questão deverá ser resolvida em poucas semanas. A definição política está tomada. Eu estou dizendo que a partir de uma definição política, todos nós sabemos racionalmente que existem passos técnicos, econômicos a serem realizados. A boa vontade do governo brasileiro não para por aí. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que ele foi orientado a criar um grupo de trabalho para discutir o refinanciamento da dívida da Venezuela e reprogramar os pagamentos. Essa dívida ultrapassaria R$ 3 bilhões, recursos investidos pelo BNDES em obras que não foram pagas. Nesta terça-feira, Lula comanda no Ministério das Relações Exteriores a cúpula da América do Sul, que vai reunir a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e também a Venezuela. O próprio Lula, no entanto, já avisou que não haverá definições, só discussão das situações locais. De Brasília, Luciana Verdolim. E para comentar os assuntos mais importantes desta segunda-feira, Dora Kramer, a quem agradecemos demais pela participação. Dora, seja muito bem-vinda.
Uma ótima noite a você. Vários assuntos para tratarmos nessa edição do Jornal Jovem Pan. Mas para começar essa visita ao Brasil de Nicolás Maduro, uma recepção pomposa, né? Honras de chefes de Estado. Agora, chamou a atenção também as falas de Lula, né? Dizendo que a Venezuela é vítima de narrativas, que também as sanções impostas ao país seriam inexplicáveis, e ainda chegou a defender a entrada da Venezuela no grupo dos BRICS. Enfim, como avaliou essa visita, mas principalmente o posicionamento de Lula e essas defesas que ele faz de Nicolás Maduro e da Venezuela? Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Desculpa, eu ri, porque, Daniel, isso que você me propõe comentar, eu nem sei o que dizer. Por quê? Daí ao presidente querer retomar relações com a Venezuela, receber, no âmbito de uma reunião de líderes da América do Sul, o presidente da Venezuela, ok, né? Porque aquela coisa já ninguém também liga muito para essa questão de se é ditadura, se não é, tá aí todo mundo com ótimas relações com a China, que é uma ditadura rica, mas é uma ditadura. Mas até aí eu vou. Agora, receber as homenagens é que eu não compreendo, porque apenas com a retomada, se ele quer dar uma sinalização de inclusão, de apoio até ali a Maduro, ok. Mas as homenagens, o destaque, inclusive acho ruim em relação aos outros presidentes que vão estar aqui, porque o Maduro recebe um tratamento especial e ganha um discurso que eu não tenho outra palavra, é mentiroso, porque não é narrativa que a Venezuela é uma ditadura, não é uma versão, é uma realidade e um discurso, um posicionamento, um fato hoje que pegou muito mal para o governo, porque veja, é claro que ensejou a oposição a fazer críticas pesadas, mas você não vê no governo, em governistas, em petistas, em gente que está ocupando, em geral, as redes sociais para fazer aquela defesa do governo, seja o que for, aquilo ali é quase um silêncio, não houve nenhuma comemoração justificativa, porque é um ato injustificável. Tem algumas coisas que o presidente Lula faz que a gente não consegue compreender. Eu, pelo menos, não consigo. Eu comparo, guardadas as devidas proporções, com aquele convite do Stedley para ir à China, no momento em que o Stedley convoca invasão do MST. Também não compreendi. É o mesmo extrato, entendeu? Está na mesma prateleira. Se isso vai ter alguma repercussão, acho que agora não. Mas isso vai fazendo parte, a oposição vai botando esse tipo de fala numa prateleira e quando chegar numa hora eleitoral, evidentemente será usado. E um tipo de discurso como esse de hoje, obviamente não pode ser favorável ao presidente Lula. Continuamos nesse assunto, mas agora para ouvir Roberto Mota, que chega para nos fazer companhia nesse comecinho de semana. Mota, boa noite a você. Embora existam esses interesses comerciais e até de infraestrutura, a Verdolim trouxe a informação para a gente que há interesse e até necessidade do governo brasileiro de comprar energia elétrica do país para abastecer o estado de Roraima. Era possível moderar o discurso de forma que não ficasse tão favorável a um presidente que é acusado pela ONU de crime contra a humanidade, de grave violação aos direitos humanos, por causa da relação e do tratamento com os opositores ao governo dele, porque além desse mal-estar internacional que é criado, também há um mal-estar interno. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Congresso como todo, com certeza já começa a se articular. A gente está falando de um parlamento que tem maioria de centro-direita ou conservadora, já começa a articular algum tipo de reação. Eu estou com um documento aqui para passar para você, trazer as suas impressões. Recebemos agora que a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados, por meio justamente do deputado Messias Donato, do Republicanos, encaminhou à mesa diretora um requerimento com uma moção de repúdio ao presidente Lula pela recepção de Nicolás Maduro nesta segunda-feira. Queria uma análise geral sua do que aconteceu hoje e do que pode acontecer no Congresso Nacional nos próximos dias.
Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite à nossa audiência. O que se tem hoje no Brasil, Lívia, é um mal-estar geral. São poucas as pessoas que estão aplaudindo ou até entendendo o que aconteceu, porque os fatos estão aí para todo mundo ver. Nicolás Maduro é um ditador. Ele governa desde 2018, sendo considerado pela Organização dos Estados Americanos como ilegítimo. Tamanhas foram as evidências de fraude. Ele é herdeiro do Hugo Chávez, que em 1992 tentou dar um golpe militar na Venezuela. Depois, em 1998, acabou conseguindo se eleger e colocou a Venezuela numa trajetória de opressão e pobreza fartamente documentada, inclusive com relatórios da ONU mostrando que acontecem na Venezuela execuções sumárias e tortura motivadas por crimes de opinião política. Além disso, Nicolás Maduro é procurado pelo Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Há uma recompensa de 15 milhões de dólares por sua captura, dele e de várias outras personalidades do governo venezuelano. A pergunta que não quer calar é: por quê? Qual a razão para se receber em solo brasileiro uma figura como essa? Isso é uma ofensa não só ao Brasil, mas à Venezuela e ao mundo. Não parece haver nenhuma justificativa razoável para se lidar com uma pessoa nessas condições.